programa aqui, porque assim, tá todo o bafafá da USAID, tá? Eu acho que é um assunto interessante, um assunto importante, porque é, até agora, a vitória mais emblemática do governo Trump até agora, e isso precisa ser entendido. O governo Trump adotou um caminho muito diferente do governo Trump 1 e do governo Bolsonaro, tá? O governo Trump, de verdade, meteu a máquina e foi pra cima da esquerda local, e isso precisa ser dito, assim, com todas as letras. Ao abrir a caixa preta dos gastos governamentais ligados a ONGs de esquerda, desnudou-se ali vamos dizer, uma coisa que todo mundo já sabia, que é um gigantesco esquema de financiamento, usando dinheiro também público, há muito dinheiro privado, mas há muito dinheiro público, para ONGs, instituições, movimentos, grupos de estudo, pesquisa, aliados internacionais, jornalistas, toda sorte de ação política que é passível de ser ideologizada à esquerda. Tudo isso foi financiado com o dinheiro da USAID. E isso mexe em muitos assuntos, tá? Porque a gente já escreveu demais sobre o capitalismo woke, ou melhor, sobre como o capital, né, naturalmente privado, ele opera através, vamos dizer, das bolsas de valores, através dos investimentos, dos fluxos de capitais, junto a empresas que trabalham nos mais diferentes setores, implantando a agenda ESG e fazendo com que a perspectiva e a visão de mundo deles se perpetue. A gente tem uma revista Valete inteira sobre isso. A gente tem talvez o maior pesquisador do assunto no Brasil, que é o Orlando Lima, tratando desse tipo de assunto aqui no Brasil, tá? E dito isso, a gente abordou muito o elemento privado disso, mas não o público. E esse caso da USAID é um grande acerto, porque não parou no discurso. E eu vou explicar uma coisa, né? Acompanhando os podcasts que eu acompanho na gringa lá, ligados à política americana, especialmente da direita americana, o comentário geral é: o Trump, ele poderia ter parado na questão do fim daquelas contratações woke, sabe, o DEI, tem que contratar trans, cota pra isso, cota pra aquilo. Ele não parou. E a esquerda tinha precificado, tipo, ok, o governo Trump ele vai realmente mexer nisso, então toda aquela ideia de cota e infiltração nossa no setor público e privado através desse tipo de política, isso vai morrer. Mas não foi o que aconteceu, eles não pararam ali. Quando eles entraram no financiamento, aí eles começaram a entrar no coração da operação. E o coração da operação naturalmente envolve muito dinheiro, e dinheiro público. E o que está revoltando os americanos, e com razão, é que o dinheiro foi gasto nas maiores bizarrices possíveis. Eu não estou brincando, tá? Não só houve o que a gente pode colocar aqui como um financiamento de instituições ideológicas ao redor do mundo, mas houve financiamento de operações claramente fraudulentas e pesquisas fraudulentas em solo americano. Então você viu nos Estados Unidos um tipo de gasto que faria um picareta brasileiro ficar até impressionado, tá? Ou seja, a esquerda americana conseguiu implementar dentro, no seio do Estado americano, um tipo de ação que muito se parece com a de um PT por aqui. O que mostra que não importa que você seja primeiro ou terceiro mundo, no fim do dia, meio que a essência do seu tipo de ação política é a mesma. Né? Então, assim, claramente tinha ONGs de fachada trabalhando ali, claramente tinha pesquisas das maiores inutilidades possíveis, dinheiro jorrando a rodo no terceiro mundo, e aí fala assim, Renan, mas o Musk ele tá tirando o poder que os americanos têm de fazer soft power no mundo, e não é o poder que os americanos têm, é o poder que a esquerda americana tem. Aí eu tenho que voltar para um assunto que eu já tratei em outras lives, mas que eu vou colocar aqui, que é a autonomia que a burocracia tem em todos os estados, seja o estado moderno, ou seja o Estado antigo, tá? A burocracia responde aos estímulos da burocracia e eu creio fortemente que o que nós temos aqui é mais um exemplo muito óbvio de que quem administra o Estado moderno e quem dá o tom desse Estado moderno na contemporaneidade são as burocracias. E há hoje um choque muito grande entre a burocracia, esse elemento enfiado dentro do Estado, que tem uma ideologia própria. Para mim, o progressismo liberal, ele é a ideologia das esquerdas. O progressismo liberal é a ideologia da burguesia. E há um choque disso com o mundo tech, com esse mundo da alta tecnologia, do mercado de capital na fronteira do conhecimento. Esses caras estão se chocando. E esse choque, dado que são os verdadeiros administradores do Estado americano, que é a burocracia, e do outro são aquelas figuras que puxam o capitalismo americano para frente, agora que eles estão se chocando, é uma briga de cachorro grande. Mas eu tendo a achar que pela natureza dos Estados Unidos, quem vence essa briga é o capitalismo tech, a gente pode colocar aí, que é a última forma, talvez a forma mais recente.